Muito bem, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, então, amém? Amém. Para quem está nos visitando pela primeira vez, seja super bem-vindo. Meu nome é Edson, é uma alegria poder ter você conosco aqui, né? Estamos vivendo aqui na igreja a série Santidade, né? Pessoal, nessa série nós estamos baseados totalmente no livro de Daniel, né? E estamos entendendo como a vida de Daniel pode nos ensinar sobre sermos santos e puros nessa geração totalmente corrompida. Vimos até aqui, pessoal, que santidade é se separar do mundo, do pecado e do diabo para viver para Deus. Vimos que santidade é andar completamente na contramão do mundo. Aprendemos que ser santo não é somente uma questão de ser, mas também de fazer algo para Deus. Nós vimos que não há como você afirmar que você é santo se você não prega, se você não faz diferença na sociedade, né? Sal no saleiro, gente, é só sal. Mas quando ele vai para a comida, ele tempera. É essa jogada que nós aprendemos, né? Entendemos também, gente, que para Deus nos santificar, Ele irá nos colocar em grandes provas de fogo. Problemas e dificuldades, aquilo que nós chamamos de provação. Entendemos que um dos melhores instrumentos de Deus para nos santificar se chama sofrimento. Nós vimos claramente isso. Que Deus, se Ele quer santificar alguém com força, Ele vai nos fazer o quê? Sofrer. Amém, gente? Amém. Eu sei que a gente tem vontade de dizer misericórdia, mas é amém. Você pode ter certeza que Deus vai trabalhar no teu caráter com sofrimentos fortes. Então não tenha medo do sofrimento. Se ele vir de Deus, não repreenda, que ele não vai sair, né? Porque Deus está fazendo, né? Se ele vir do diabo, repreenda. Se ele vem de Deus, louve. E fique até o final, que isso vai santificar você. Semana passada a pastora Cíntia nos ensinou, né, que ser santo é ser naturalmente perseguido por aqueles que não são. Ser santo atrairá perseguições de todos os tipos, mas se permanecermos fiéis, Deus fechará a boca dos leões acusadores e perseguidores e nos dará a vitória. Amém, gente? Deus, ele faz isso. Nós somos perseguidos por causa da fé, mas ele fecha a boca dos leões para nos atacar. Muito bem, então, pessoal, hoje, para fechar essa série, quero falar com você sobre o poder da confissão em nosso processo de pureza cristã e busca por sermos santos. Ser santo, pessoal, não é você nunca se sujar. Ser santo não é você nunca pecar. Mas ser santo é você sempre se limpar. Mas nessa busca por santidade pode acontecer alguns deslizes. Pode acontecer, não deve, não pode, não é. É proibido nós cristãos pecar, gente. Fique bem claro. Se tem algo que você é proibido, é pecar. Você pode tudo nessa vida, menos pecar. Porém, se acontecer um deslize, se acontecer, nós vamos entender o porquê que a confissão ela é poderosa aqui. Hoje, então, eu quero falar com você sobre a importância desse tema, para você buscar a santidade. Não existe santidade sem confissão. E não existe confissão sem santidade. Queria que você olhasse para o teu irmão enquanto dá tempo, que a mensagem vai ficar forte daqui a pouco. Então, enquanto dá tempo, olha para o teu irmão, depois eu não vou mandar você olhar não, tá? Olha agora e diga assim: você quer ser santo? Pergunta para ele. Agora fala assim: então, aprenda a arte de se confessar. Amém, gente. Agora não precisa mais olhar para o lado. Se prepara. Se prepara. Porque essa mensagem, ela vai mexer com o nosso orgulho, com o nosso ego, ela vai mexer com a nossa estrutura, ela vai mexer com a tua religiosidade, ela vai mexer com o seu egoísmo, ela vai mexer com os teus esconderijos, ela vai mexer com as tuas ocultações, ela vai mexer com os teus mistérios, vai mexer com as tuas enfermidades emocionais que há anos você esconde. Então, se você estiver aberto, você pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Deus já falou comigo, ok, pessoal? A melhor palavra de um pregador é aquela que a palavra fala com o pregador, para depois falar com a igreja. Então pode ter certeza que eu já recebi essa mensagem. Tá, tem um time aqui, tá vendo? Um timezinho aqui. O Matias vai treinar, né? O Matias vai dar uma treinadinha, mais ou menos assim que eu estou, Matias. Deus falou comigo, eu já estou assim, aleluia. Palavra boa, sim, senhor. Ela é boa. Então vamos ler o texto agora, gente. Pode passar ali, tá ali já, maravilha. Nós vamos ler uma parte da confissão de Daniel. Para você que acha que Daniel
era só top, ele também sabia confessar pecados. É Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Eu vou ler só uma parte da confissão dele, que a confissão é gigante, gente. Ele começa a confessar o pecado dele, o pecado do povo, o pecado da nação, o pecado da família, o pecado de todo mundo ali. E eu quero que você leia comigo. Olha lá. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Isso aqui é o Daniel falando, ó. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte... Mais uma vez, e fiz a seguinte... Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedece aos Teus mandamentos, e sempre lhes dá provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas que falaram em Teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos o que, gente? Nós, o Teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que Tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. A confissão de Daniel é uma confissão particular, mas também uma confissão coletiva. Ele entende que existe a confissão de substituição, que quando um membro da igreja sofre, todos sofrem junto. É ou não é assim? A gente aprende que se alguém de uma igreja pecou, todos pecaram. Daniel entendeu perfeitamente que o pecado do outro é o pecado dele, porque nós somos um corpo. Só que Daniel entendeu algo muito mais forte, que se um israelita pecasse, ele também tinha pecado. Então ele coloca os seus próprios pecados aqui, mas também coloca os pecados que a nação cometeu. O mais legal desse texto, pessoal, nós vimos a primeira mensagem da série Santidade, que Daniel era provavelmente um adolescente que morava tranquilo em Israel. Israel era uma nação de Deus, obediente a Deus. Daniel era um adolescente naquela época. Porém, devido ao povo de Israel se revoltar contra Deus e começar a adorar outros deuses, o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor e seu exército da Babilônia destruísse com essa nação, matasse milhares de judeus, e aqueles que sobraram vivos, como foi o caso de Daniel, foram levados e escravizados para a Babilônia. Lá na Babilônia aprendemos que Daniel se tornou um grande líder religioso, um grande líder político, e ganhou a simpatia de todos. Porém, gente, Daniel já estava lá então, rico, poderoso, e nesse meio tempo, pessoal, a terra de Israel estava destruída. Não tinha mais ninguém que morava lá em Israel. Todos morreram, todos foram destruídos, as casas foram destruídas. Daniel, na sua adolescência, junto com aqueles que foram escravizados, foram levados à Babilônia, foi passando o tempo, ele se deu bem na vida, mas ele sempre lembrava da terra de Israel. Ele sempre lembrava da terra da onde ele cresceu, e que por alguma razão foi destruída. E essa razão foi a desobediência a Deus. Ou seja, se você desobedecer a Deus, a tua vida vai ser arruinada. A vida de quem desobedece a Deus é arrasada. A vida de quem não busca o Pai, desobedece de maneira enfática a palavra, é uma vida arrasada, destruída, acabada, sem vida, sem casa, sem nada ali. E Daniel lembrou então de Jerusalém. Porém, gente, existia um profeta, bem na época que Daniel saiu escravizado para a Babilônia, tinha um profeta chamado Jeremias. E Jeremias profetizou: pessoal, vocês vão ser castigados na Babilônia, vocês que ficaram vivos. Mas Deus manda dizer que depois de 70 anos, Deus irá restaurar a terra. Deus irá restaurar novamente Israel. Então, no momento que Daniel está estudando o livro de Jeremias, gente, alguns estudiosos afirmam que ele já estava velhinho e estava para se cumprir os 70 anos que Israel estava abandonada,
e que Deus agora ia restaurar novamente aquela terra. Daniel, nessa mesma hora então, quando ele entende que está chegando o tempo de Deus curar Israel, de Deus curar a terra, ele começa a fazer uma confissão. Sabe por quê, gente? Sabe por que Daniel fez uma confissão? Porque antes do recomeço vem a confissão. Repita comigo, antes do recomeço vem a confissão. Eu não sei como é que está a sua vida hoje aqui. Não sei se você está com a sua vida arrasada ou não. Mas uma coisa eu sei. Deus quer restaurar a tua vida. Amém. Deus quer reconstruir tua família. Deus quer reconstruir a tua história. Ele está louco para fazer. O tempo chegou. O tempo chegou. Mas Ele vai exigir de você uma coisa: confissão. Não há como Deus restaurar uma vida que não se abra. Não há como Deus restaurar uma vida que não confessa suas mazelas. Não há como Deus limpar uma sujeira que não é apresentada para Ele. Você precisará apresentar, e foi isso que Daniel fez. Por isso o título dessa mensagem é O Poder da Confissão. Você vai ver depois do tempo que Deus restaura Israel mesmo. Deus opera depois dos anos ali, naquela variável de ano. E Deus de fato cumpre a promessa que fez a Jeremias. Muito bem, gente. Então, antes de nós entrarmos na palavra confissão, eu quero ir para o primeiro ponto, que é exposição. Antes de eu te apresentar o poder da confissão, eu preciso te falar de algo que vem antes da confissão, que se você fazer, você não vai ser preciso confessar nada. A exposição nos protege. É melhor confessar tentação do que pecado. Pessoal, nós sabemos que a prova são os sofrimentos que Deus permite em nossa vida para nós amadurecer. Mas sabemos também que o diabo, para derrubar alguém, ele usa o quê? Tentação. Tem que vencer a tentação. É quando o diabo chega e tenta fazer você deixar de buscar a Deus, voltar aos teus antigos pecados, aos teus antigos vícios. É quando você é tentado por tua própria carne a pecar novamente aquilo que você já tinha vencido há anos. Você já tinha vencido, mas a tua carne começou a querer novamente aquele pecado. Então o diabo se aproveita disso, a carne se aproveita disso para derrubar você. Se você não quiser cair, se você não quiser cair nesse pecado, você tem que usar essa lei, que é a lei da exposição. É uma lei. Se você expor o que você está sendo tentado, dá tempo dessa bomba não explodir. Se você aprender, olha, estou tentado, Jesus, você pode ser liberto dentro desse pecado. Não adianta chorar sobre o leite. Tem pessoas que não vê a hora de derramar o leite, né? Ai meu Deus, vou derramar esse leite, vou derramar esse leite, vou derramar esse leite. Não, eu vou ver se estou vendo esse leite. Vou derramar esse leite. Mas ela não fala para ninguém, ela não fala com nada, ela não troca ideia. Só ela sabe desse desejo de querer derramar esse leite. Se ela fosse falar para um parceiro, velho, vem aqui em casa, velho. Se eu derrubar esse leite, está errado, porque o leite é para tomar, então eu não quero derramar o leite. Pode me ajudar? Então, ora por mim, esse leite, vou te falar, vou derramar esse leite. Eu vou derramar esse leite. Então, se você expor, você não vai fazer. Agora, se você está ainda ocultando, você vai fazer. Próximo texto aí, pode passar mais agora. Olha os textos. Quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Efésios 5:13, próximo. Mais um. Isso. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então, gente, a grande questão para que você não caia nos pecados é você aprender a trazer tudo para a luz. Se você tem medo de expor alguma coisa para uma pessoa,
Se você tem medo de ser transparente sobre alguma área na qual você é tentado, provavelmente essa área vai derrubar você. Uma vez eu estava no antigo prédio da Kepler Weber ali, aquele antigo prédio, nem lembro o que eu fui fazer, eu nem lembro, estava com umas pessoas. Daí me chamou a atenção uma placa, eu lembro se era uma placa ou era um cartaz, estava escrito bem assim, ó: não quer limpar, não suje. E eu, pá, que frase de efeito, hein? Eu fiquei parado, meditando naquilo, é uma coisa tão óbvia, mas é verdade. Então, se você não quer limpar, não suja. Vale para os maridos, não quer lavar a louça para a esposa, o que tu faz? Não come, mas tu não vai comer. Mas existe uma forma, compra aí aqueles pratos descartáveis e está resolvido. Mas é claro que não fica bonito, a esposa não vai achar bonito um prato descartável na mesa, para receber as visitas, né? Muito bem, mas pessoal, o povo de Israel deveria ter procurado a Deus antes de pecar. Quando eles começaram a perceber que estavam sendo tentados para adorar outros deuses, quando o povo de Israel começou a perceber que eles estavam querendo pecar contra Deus, eles deveriam ter pedido ajuda. Senhor, nós queremos derramar o leite, nos ajuda. Com eles teria acontecido, não viria destruição. Deus ia fortalecer eles, Deus ia ajudar eles, e eles não precisariam passar por aquilo que eles passaram. Mas eles não quiseram expor. Ficaram com aquilo no coração deles por anos, até que se tornou um fruto, e isso de fato aconteceu. Mas por que você acha que nós precisamos expor nossas tentações? Entenda, confissão é quando você peca, exposição é quando você não pecou, mas você quer pecar. Exposição nem sempre é quando você quer pecar, mas aconteceu algo na tua vida, na tua história, que vale a pena você expor, trazer à luz. Então, quando você deve expor? Quando aquilo for te fortalecer. Pode colocar aí na sua guia, se você quiser. Quando você expõe algo que você está sendo tentado, a tendência é aquilo te fortalecer. Aquilo vai fortalecer você. E também é legal expor tentações, gente, porque Deus pode usar essa tua exposição para fortalecer outra pessoa. Às vezes a tua exposição, cara, estou querendo derramar o leite aqui, eu tenho o cara do lado, eu estou quase derrubando, não vou derrubar mais. É muito legal quando nós expomos uns aos outros as fraquezas e tentações, que lá no fundo o outro cara já guarda o pecado que queria usar, né? Quais são os benefícios da exposição? O benefício da exposição é o seguinte: mostra que você tem um caráter transparente. Se você tem algo que você deve esconder, é sinal que você não é santo. Ah, mas a minha vida lá na antiguidade eu não posso nem de mencionar. Por quê? Por que não pode mencionar? Qual o problema? Você não pode dizer as trevas que você esteve antes de vir para Cristo? Se tem algo que você não pode abrir, provavelmente essa questão está te escravizando e pode te derrubar. Então o benefício da exposição é que pode livrar você de futuras explicações desnecessárias. Se você expor hoje, você não precisa esperar que outras pessoas saibam e interpretem errado, e interpretem de maneira que não tem nada a ver, e te julguem e te condenem. Você pode antecipar. Você antecipa. Quem não consegue expor suas tentações e lutas, certamente terá que confessar seus pecados amanhã. Aprenda isso. Aprenda o poder de exposição, gente. Não tenha vergonha de exposição. Tenha vergonha da confissão. Essa aqui é mais complicada. Por isso que eu mandei vocês ler comigo lá a palavra vergonha. Então pense agora, que você pensasse: aonde eu estou sendo tentado? Em que área eu estou querendo derramar o leite? Pense com você hoje. Em qual área da minha vida eu estou pensando em chutar o pau da barraca? É importante você pensar para que você não faça isso. Ponto 2. A confissão nos cura. Agora eu quero falar sobre confissão então.
confessar é pôr para fora o lixo que há dentro de nós. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Próximo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns para os outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mais um texto. Quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. Esses são os textos que eu falo para você. Gente, uma vez eu estava numa oração, numa vigília, daí chegou um jovem e falou assim: pastor, eu já viajei para os Estados Unidos, me formei nessa faculdade, fui para a Europa, e você falou de coisa. Eu, sério? Que legal, cara. Bom, Deus te abençoa, né? Que top, bam. Eu estava com um grupo, amigos em comum dele, e mencionei isso. Pô, tu viu que o cara lá visitou os Estados Unidos e pá. Ele, o quê? Nunca, mas o cara saiu do livro. Da onde, ele é doido? Não. Ele mentiu. Eu disse, não pode. Pô, cara, pra que mentir? Que coisa feia. Daí eu lembro que uma semana depois, lá estava eu de novo na oração, e ele veio assim: ô pastor, eu falo, cara, quero confessar para ti uma coisa. Por quê? Eu menti tudo que eu te falei. Eu nunca fui para lá, eu nunca fui para cá, eu nunca me formei nessa faculdade. Eu queria só mostrar que eu era grande para ti, eu queria ser aprovado por ti e acabei mentindo. Você me perdoa? E eu, mas claro, tá perdoado, velho. Falei, boa. A consciência é tua. Então, que coisa interessante. Então, parabéns. Ele confessou, Deus perdoa ele com certeza. Mas você veja como a gente às vezes faz as coisas sem pensar. Com certeza os amigos dele pegaram ele, né, e fizeram uma roda punk bem legal e mandaram ele vir falar comigo. Tenho certeza disso. A gente vê. Se eu fizesse uma imagem dele falando comigo e dele voltando, eu tinha que ver. Eu sou o cara, eu não sou nada. Eu tinha que ver. Ficou feio, velho. Ficou feio demais. Ih, rapaz, não sabe quanto ficou feio esse cara. Ficou feio. E depois ele cometeu outros pecados, e começou a pecar de tudo. Sabe o cristão bola de neve, né? O cara peca num e começa a rolar, você vai pecando, virando desse tamanho assim. O cara pecou em tudo que era, saiu da igreja, rapaz do céu, quebrou a vida dele. Quebrou a vida dele. Não estou dizendo que quebrou porque ele mexeu com ungido, nada disso. Porque ele era pecador, cara. Ele era pecador, cara. Que tem essa coisa, não toque no ungido, não minta no ungido. Velho, sabe quem que é ungido do Senhor? Todos nós. Todo cristão é ungido do Senhor. Que história é essa de um é maior, outro é menor, outro é... Não. Todos nós temos a unção do Espírito Santo. Então se mentir para você já era. Você tem a unção. Mas por que confessar então? Porque a confissão traz cura e libertação. Mas quando que você deve confessar alguma coisa? Quando se torna obrigatório e necessário para o crescimento e libertação. Existem coisas que você só vai ser liberto a hora que você confessar. Sabe quando a pessoa está querendo vomitar, gente? Já viu aquela pessoa que... Quem já não passou por isso? Aquela ânsia de vômito e vem de volta. E você quer e não vem. Mas você sabe que tem que botar para fora. Mas você está dentro do ônibus e se o pessoal olhar vai ser feio. Mas ao mesmo tempo você tem que botar para fora. Abre a janela do ônibus e bah. Daí você volta e beleza. Foi constrangedor, mas curei. E todo mundo, daí os outros vomitando de noite, você. Quem sabe nós não poderíamos ilustrar a confissão como um foco? Eu lembro uma vez que eu estava em Curitiba, e lá em Curitiba os ônibus, velho, tem os ônibusinhos individuais, que todo mundo quer esse banco. Porque a maioria todo mundo sentado do lado do outro, fica perto do outro. É uma coisa lenta, tu cai no ônibus, eu já vi gente caindo no ônibus, não conseguiu segurar o ferro, voou com a cabeça aí. Eu já vi tudo. Daí tem um banquinho aquele individual, que tu senta, aqui ninguém senta lá, agora só eu. E curta a viagem, todo mundo, que nem umas enlatado de sardinhas, sabe? Assim. E o cara sentadão. E eu lembro que eu entrei no ônibus, gente, e tava cheio de gente, e um banco vazio lá atrás. Eu, olha! Mas que bênção é Deus! Cheguei lá, um vômito no pé do banco, meu Deus! Ninguém falou, hein? Obrigado. Claro que todos deram risada na minha cara.
Que bom que eu não sentei no banco e pisei, aquela coisa horrível, né? Porque o cheiro, ele de fato, ele pulveriza o ambiente, né? Mas nós poderíamos ilustrar a confissão como um vômito, por que não? Não é colocar desconfortos estomacais e espirituais para fora? É, né? Mas como eu posso me confessar? Primeiro, fazendo uma autoanálise aonde você está pecando, aonde pela palavra você está vacilando, aonde que de fato está doendo. Pô, gente, eu fico pensando, tem pessoas que têm câncer e elas sabem que elas têm câncer, elas sentem que elas têm câncer e elas não vão no médico, para o médico não dizer assim, você tem câncer. Elas têm um medo que alguém fale que ela já sabe. Daí passa o tempo, vai ficando grande assim. Agora eu vou ir para o médico. E o médico, meu Deus, vou desenganar agora, né? Daí é complicado, gente. Se tu sentiu a dor, já vai. Então você tem que fazer uma autoanálise da tua emoção, da tua espiritualidade, e tocar em si próprio e saber aonde você está em pecado. Depois disso, você precisa ser totalmente verdadeiro na hora de você expor. Tem pessoa que vai confessar pecado, ela conta 50%. E 50% ela oculta. Tem pessoa que não vai contar pecado, ela escolhe os mais simples e os mais horríveis ela esconde, porque é muito feio. E ela acha, fui curado. Não foi. Mas você pode pensar, para quem eu devo confessar, pastor? Quando eu devo confessar somente para Deus, ou quando eu devo confessar para outra pessoa? Aqui está. Quando você deve confessar para Deus? Quando o teu erro foi contra Deus ou contra você mesmo. Quando você errou com Deus, quando você errou consigo, não envolveu ninguém mais, não envolveu nenhum ser humano, esse você está liberado para chegar e dizer, Deus, eu pequei contra os céus e contra ti. Me dê um exemplo, pastor, de pecado contra Deus. Por exemplo, se você não está lendo a Bíblia faz um mês, você está em gravíssimo pecado contra Deus. Se você vem na igreja, de vez em quando, você está em gravíssimo pecado contra Deus. Se teus pensamentos têm sido impuros o tempo todo, você está em gravíssimo pecado contra Deus. Se teus desejos estão totalmente corrompidos, você está em pecado contra Deus. Então é para eles que dizer, Deus, perdoe o que eu estou pensando, perdoe o que eu estou sentindo. Deus, perdoe porque eu não tenho mais te buscado, eu tenho sido frio. Perdoe, Deus, porque eu não tenho acreditado em Ti mais. Perdoe porque eu não tenho mais crido nas Tuas promessas. Perdoe porque eu não tenho mais tido fé. Quando é com Deus, você pode, para a honra e glória dEle, falar só com Deus. Mas quando eu devo então, pastor, confessar para outra pessoa? Sabe quando? Quando você pecou e envolveu outras pessoas. Se você mentiu, como o caso dessa pessoa que eu mencionei aqui, se você mentiu para alguém, você não pode ficar, Deus, me perdoa porque eu menti para aquela pessoa, me libera aí, me perdoa, me cubra com o teu sangue, está liberado, amém, Deus. Abençoa a pessoa que está ali. Ela não merecia ser atingida pela minha mentira, não. Vai ter que chegar para a pessoa e dizer assim, cara, eu menti para você. E essa não é uma parte que não é tão fácil, mas você precisa dizer para outra pessoa. Sabe por quê? Se você quiser colocar na sua guia, nós confessamos para Deus para sermos perdoados, mas confessamos uns aos outros para sermos curados. Então, gente, se você pecou contra uma outra pessoa, não adianta pedir perdão para Deus, que Deus não vai te perdoar coisa nenhuma. Deus não vai te curar, Deus não vai te restaurar. Tá, perdoar ele vai, óbvio, mas não vai te restaurar, não vai te curar. Um dia um homem chamado Zaqueu estava sentado com Jesus na mesa, e foi tão forte a presença de Jesus naquela mesa que Zaqueu disse, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus falou assim, olha, finalmente chegou salvação para essa casa. Se ele roubou, era óbvio que ele roubou, ele era cobrador de impostos, ele roubou muita gente.
Então, se você tem alguma coisa que você cometeu, você tem que confessar. Muitas pessoas, pessoal, se envolvem com o pecado do adultério. Elas estão juntas ali. E o homem trai então a sua esposa, ou vice-versa, a mulher trai o seu esposo. Daí aquele homem se arrepende. Se arrepende. E ele chega: Deus, eu pequei, não deveria ter minha esposa, me perdoa, estou junto aí, beleza, Deus, vamos esquecer isso aí. Deus coloca no mar do esquecimento, e começa aquele gospel, né? O pecado gospel. Daí, às vezes, se aconselhar com o pastor, eu falo assim: cara, quem é que é a pessoa que você se envolveu? Quero saber o nome. Vai falar para tua esposa. Pediu perdão para Deus? Beleza, fala para tua esposa agora. Não, ela vai me matar. Ela vai sair de casa. A consequência é tua, mano. Não quer sujar? Não quer limpar? Não quer? Não suje. Confessa para tua esposa. E ela vai chegar: esposa, trai você. E vai ser aquele escândalo, prato quebrando tudo pelo lado, sabe já. Não pense que esse tipo depois. Gente, não pensa. É muito fácil pecar, né? Ir no motelzinho ali, pá, mas na hora que Deus te pega, tu já era. E para a vida tem muito adultério, muito motel, muito divórcio. Por isso nós estamos aqui para arrebentar esse espírito maligno. Amém. E ensinar o povo de Deus a ser santo. Então o cara confessou para Deus, precisa confessar para a esposa agora. E a esposa vai dar piti, vai fazer de tudo, eu não sei, depende da esposa, gente. Tem esposa que só chora. Tem esposa que fica uma semana sem falar. Tem esposa que quebra tudo. Tem esposa que bota a roupa pela janela. Sai daqui! Bota pela janela assim. Nunca mais volta aqui! Tem vários casos, né? Tem vários casos. A consequência é livre. Mas caso haja ali uma reconciliação, que para a glória de Deus é a nossa busca, é a nossa procura, a mulher ali perdoou. Daí quando tem um trabalho pastoral fica mais fácil, tu fala com o marido, tu fala com a esposa, tu fala com os dois, beleza? Tem a terceira parte. Pedir perdão para a pessoa que se envolveu. Ó, eu não devia ter feito isso, tá? Eu era casado, cara. Eu acabei me envolvendo contigo. Me perdoa. Eu não quero mais saber, hein? Me libera aí. Eu amo minha esposa. Mas eu errei, tá? Então acabou tudo. E pode mandar o WhatsApp para mim. Ela é assim. Para com isso. Beleza, fechou o ciclo. Agora sim você está curado. Ah, mas aí você roubou. Era R$15 o produto, você cobrou 19 e mentiu pro cara. Aí Deus te pegou. Eu tenho tanto exemplo para falar que eu não vou falar. Daí você chega: velho, só para saber, passei a perna em você, velho. Imagina se essa moda pega no Brasil, imagina de perna quebrada aí. Eu passei a perna em você. Então, gente, entenda que se você pecar, você não pode se esconder, você não pode escapar de confessar para os envolvidos. Confessar, então, para uma pessoa deve ser feito. Confessar para o outro é você compartilhar seu fardo. E aquele que ouve a confissão tem a responsabilidade de agir e olhar como Cristo agiria. Confessar, então, é expor a sujeira que você tem e deixar que alguém ajude você a limpá-la. Confessar, pessoal, é recomeçar sem culpa. E olha aqui para mim, olha para mim aqui. Eu conheço vários casamentos que aconteceu adultério e estão uma bênção hoje, tá? Estão restaurados. Não cai nessa que uma vez o cara fez, sempre vai fazer, uma vez que a mulher fez, vai ser... Não. Deus pode restaurar. Amém? Amém. Existem vários exemplos de superação de pessoas que se envolveram, que se perdoaram, se restauraram e hoje são exemplos dos casais. Fica claro isso, fique claro, estou usando esse exemplo aqui, poderia usar outros exemplos, né? Precisamos nos envergonhar de nossos pecados e não de nossas confissões. O escândalo da tua confissão tem que ser maior que o escândalo do teu pecado.
Se o teu pecado foi um escândalo, então a tua confissão tem que ser mais escandalosa ainda. Mas se você não confessar, o que acontece? Quem sabe se eu vou pensar, tudo bem, se eu não confessar, o que vai acontecer comigo? Muito bem. Primeira coisa, você vai viver com o espírito de culpa sobre você. Você vai ter ansiedades terríveis. O teu semblante irá cair. Você estará em tristezas profundas. Você se irritará com qualquer coisa. A doença física vai pegar você. E uma das piores coisas que vai acontecer contigo é a falta da presença de Deus. Deus não pode mais andar contigo se você colocou uma ruptura sobre Ele. Você tem um pecado. E a Bíblia fala que os pecados contra Deus, contra as pessoas, nos afastam do Senhor. Muitas pessoas não sentem mais a presença de Deus porque elas ocultam um grave pecado. Continuam na igreja, continuam firmes, mas elas têm medo de pôr para fora o que fizeram. Gente, eu já estava falando com uma pessoa em Curitiba uma vez, que ele me confessou que matou não sei quantos policiais. Imagina, eu olhei para ele assim, Tinha que ver, pastor, eu peguei a metralhadora e eu falei, que é isso? Meu Deus, eu olhei para os lados assim, me ajuda! Eu estou com um amigo no quarto. Mas era meu amigo, né? Aquilo lá foi muito forte, né, cara? Daí eu tive que levar o cara a entender, né? É que nem o ladrão, né? Que é o assassino que mata uma pessoa, vai para a cadeia, prisão de 50 anos aí, e ele encontra Cristo. Daí vai o pastor, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saia da cadeia. O delegado que sai da cadeia, rapaz, 50 anos. Sabe por quê, gente? Deus pode salvar um assassino, um presidiário? Sim, claro que pode. Mas ele vai ter que pagar a pena. A tua salvação não tem nada a ver com as tuas consequências de pecado. Então, se você ocultar a confissão, você pode sofrer tudo isso. Mas eles vão pensar, mas e se eu confessei e outras pessoas saberem o que eu confessei? Gente, não é bom que você se aconselhe e confesse pecado a qualquer um, tá? Mas se acontecer um dia de outras pessoas saber do teu pecado que você confessou, tá de boa? Você já confessou? Não tem problema se a outra pessoa souber, contanto que você já tenha se resolvido nisso. Se já resolveu, cara, você mesmo vai falar. Eu já pequei nessa área mesmo, cara. Realmente já era pecador nessa área. Eu era sujo nessa área. Mas hoje Deus me libertou. Qual é o problema se tu saber? Se o mundo inteiro souber, é bom que saiba mesmo. Porque eles vão saber o poder de Deus na minha vida. Amém, gente? Amém. Como que eu faço para me confessar, então? 1. Examine-se para ver se de fato é necessário se confessar para outra pessoa. 2. Veja onde está a sua dor. 3. Quando for confessar, e aqui é um ponto importante, escolha um pastor, escolha um líder, escolha uma pessoa madura, escolha um amigo espiritual que entenda de confissão. Não vai escolher a jararaca da esquina ali, que depois ela pegar a tua confissão, ela vai fazer uma oferenda contra você e vai acabar com a tua história. Então tome cuidado com quem tu anda confessando teus pecados. Veja onde está a tua dor. Confesse colocando para fora toda a verdade, né? 4. Esteja verdadeiramente arrependido. Se você confessar sem arrependimento, depois que tu sair da confissão, vai pecar de novo. 5. Obedeça às recomendações de seu líder após a confissão. E aqui entra o último ponto, para fechar. O que eu devo fazer depois da minha confissão? Aqui entra o ponto 3. Prestação de contas. A prestação de contas nos mantém sanos. Quem não deve o quê? Toda vez que você vê alguém com medo de alguma coisa, pode ter certeza. Acompanhe os noticiários. Depois se levantou um cara chamado Sérgio Moro. Os políticos não sabem mais o que fazer na vida mais. Se esconde ali, se esconde lá, se esconde. Eu não tenho conta, não! Não tenho conta, não tenho conta! Eu moro com sentença, preso. O que tem de político tremendo de medo lá em Brasília. Vamos lá, pessoal. Nosso texto, então.
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Depois que você confessou o teu pecado, gente, você deve então ter alguém que vai acompanhar você no pós-cirúrgico, no pós-operatório. Toda cirurgia que se faz, vocês entendem? Existe o pós-operatório. Então não é porque você confessou que está liberto por completo. Não. Se permita ser acompanhado por alguma pessoa até você estar totalmente liberto daquilo que fez você pecar. Permita algum amigo maduro ou um líder de confiança te supervisionar e saber como você está. Preste conta semanalmente, depois de um tempo preste conta mensalmente, e depois da tua cura preste conta anualmente, mas preste. Conclusão. Sou santo para confessar, confesso porque sou santo. Você foi tentado? Exponha. Pecou? Confesse. Quer manter-se santo? Preste contas de sua vida para alguém maduro.